Fala, meu amigo advogado. Bom, hoje eu quero compartilhar, puxar um pouquinho a orelha de muito advogado que às vezes acaba não fazendo uma estratégia justificando a questão do investimento. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer marketing jurídico. Então eu vou explicar duas estratégias aqui, talvez um pouquinho mais, que você não gasta nem um centavo, que não tem desculpa para você não fazer. Ainda mais num momento de pandemia, que a gente tem dificuldade de fazer o tradicional offline, o cara a cara com o consumidor. Então eu quero explicar duas estratégias super legais aí que eu aprendi recente e que vão ajudar você certamente, vou te dar alguns insights aí sobre como aplicar. Se você não se inscreveu ainda no canal, não esquece, dá aquela moral pra gente, se inscreve e ativa o sininho para você saber quando a gente publicar novos conteúdos como esse. Bom, vamos lá. O primeiro ponto é entender assim, o advogado sempre tem momentos diferentes, tem que entender o seu momento, tá? A gente sempre recomenda, eu vejo isso, conversando com diversos advogados que têm resultado, de fato, que conseguem ter o sucesso, que é muito subjetivo. Eles sempre costumam dizer, olha, eu trabalho muito curto prazo e longo prazo, ou seja, relacionamento é longo prazo. Então, para construir relacionamento, você tem que estar, obviamente, com as contas em dia, tem que suportar até chegar neste momento. Então, o ideal é não subestimar o longo prazo, sempre investindo em ambos. Então, o que eu vou explicar guarda muito mais relação com a criação de relacionamento para um resultado de médio e longo prazo, certo? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, olha só, a questão do e-mail em si continua super em alta, mas o e-mail, quando você estuda um pouco sobre a profundidade do e-mail, que tem tido resultado, é o e-mail que você consegue ser muito assertivo, que você consegue falar a língua realmente do cliente e entregar algo de valor. Em outras palavras, assim, é entregar algo que realmente possa ser um problema dele, que seja útil para ele. E a estratégia que é legal, que eu já vi alguns advogados aplicando, é o seguinte, ele acompanha as jurisprudências, pelo tradicional Jus Brasil ou outros canais, e através de uma jurisprudência você vai conseguir certamente identificar, dependendo do seu setor, não vou entrar em um específico, causas comuns, problemas comuns em outros negócios como aquele que sofreu, de certa forma, vamos colocar aqui, aquela situação problemática. Então, uma jurisprudência em que você consegue enxergar oportunidades que empresários não estão vendo, que o empresário não acompanha esse tipo de informação, é uma brecha, é uma oportunidade para você abordar aquele cliente. Aí vem aquela questão, poxa, Guilherme, mas como é que eu abordo o cliente? Vem numa jurisprudência, de um assunto que às vezes interessa a ele, sem confrontar a OAB. Aí vem um ponto bem interessante, que é uma linha muito tênue para você poder refletir. Um erro comum quando a gente vai fazer essa abordagem de e-mail, que eu quero só pontuar, é o seguinte. Geralmente, advogados vão lá e falam assim, puxa, eu peguei 3 empresas e enviei para 3 e nenhuma fechou. A amostragem, que é o volume do trabalho, quanto você se dedica para ver se aquilo funciona, é fundamental. Então, considere pelo menos falar com 10, 20 empresas. Quanto maior a amostragem, melhor. Porque às vezes você pode fechar. Se eu perguntasse para você, e se você fechar um negócio de 10 que você falou, divulgando esta jurisprudência, indo por essa estratégia, seria legal? A grande maioria vai dizer, poxa, seria bacana um negócio de 10. Às vezes você falou com 3 e não fechou nenhum, porque você não chegou no nível certo, você não trabalhou a amostragem correta para conseguir obter um resultado. Então considere isso como algo extremamente importante. A amostragem faz toda a diferença. Se dedique um pouco mais para que você tenha certeza de que aquilo não deu resultado, Alterne a chamada, alterne o título, enfim, o copy, a forma como o usuário vai achar criativo como você abordou. E agora vem a lógica exata para você abordar esse cliente. Pense o seguinte, a OAB ela diz de uma forma que cabe à interpretação que entregar conteúdo, entregar informação, ser orientativo para o consumidor é o que você pode fazer. Então pense o seguinte, você identificou uma jurisprudência que pode vir a se tornar um problema para várias outras empresas. O que você pode fazer? Você pode redigir um e-mail de maneira informativa, certo? E nominal, Então você vai identificar uma outra empresa e vai dizer, olha, gostaria de informá-los que saiu recentemente, foi publicado recentemente uma decisão sobre este assunto XYZ. Eu acabei produzindo um conteúdo orientando empresas como a de vocês para que vocês não tenham problema jurídico relacionado a isso. Gostaria apenas de passar aqui e transmitir este conteúdo porque eu acho que ele pode ser relevante algum dia, talvez para o jurídico, certo? Esta informação. Espero ter ajudado de alguma forma, um abraço e até logo. Isso basicamente é persuasão pura, mas é uma persuasão positiva, porque você está indo entregar uma informação para aquele usuário, para aquele consumidor, que é algo relevante, certo? Certamente, posso garantir para você que pouquíssimas pessoas se incomodariam com o fato de você alertá-lo sobre uma possibilidade de prejuízo futuro ou uma estratégia, quem sabe, para que ele, caso ele tenha um processo ativo, alguma coisa assim, possa se defender. Então, certamente essa pessoa vai ficar, a gente costuma dizer na persuasão, numa dívida com você. Ela não vai simplesmente fechar o e-mail, salvo exceções, obviamente, e dizer, puxa, valeu a informação e tô fora. Se você abordar de maneira bem institucional, não use nenhuma palavra que caracterize algo comercial. Vamos fazer uma reunião, vamos falar sobre isso, me liga. Entregue uma informação útil, seja generoso nesse sentido, porque se de fato a informação
for útil, for relevante, ele vai te responder, certo? E se acontecer alguma coisa, vamos imaginar aqui no pior dos cenários, né? Puxa, fui denunciado. O que você tem de prova? Eu apenas estou entregando uma informação útil para um cliente. Produzir um conteúdo e estou fazendo o quê? A distribuição dele. Então essa linha tênue que existe entre entregar conteúdo, não poder fazer um spam, ela está muito relacionada àquilo que você entrega. O que você não pode é pegar um mailing enorme de empresas e sair entregando essa informação e tentando marcar reunião, vendendo tese a partir disso. Isso é errado. Além de ser spam, isso é proibido pela ordem. Mas você ser minucioso, entregar para empresas relevantes um conteúdo que de fato interessa a elas, isso certamente posso garantir para você que não faria mal algum. Bom, e a segunda estratégia, que está mais relacionada, ainda sempre relacionada à entrega de conteúdo, vou abrir um parênteses, não tem como fazer marketing jurídico sem partir do conteúdo. Conteúdo é mãe, tem que partir do conteúdo sempre, tá? Então a segunda estratégia está relacionada ao seguinte, né? Eu aprendi com alguns advogados especialistas na questão consultiva, escritórios grandes, que para vender o consultivo você tem que entender praticamente toda a linha do tempo, às vezes, do cliente, né? Tem que ser mais mentor do que advogado. Vou dar um contexto para ficar mais claro isso. Pense o seguinte, tá? Uma empresa que tem um determinado problema trabalhista, eventualmente aquele problema trabalhista surgiu de erros que foram cometidos em outras etapas do processo, que podem estar acontecendo, se for uma indústria, lá na etapa zero, lá no treinamento, em outras esferas do negócio. E o que é a diferença para o empresário? A diferença para o empresário, quando ele entende que tem valor o seu trabalho, é quando ele pergunta para o advogado vira mais mentor, ele pergunta sobre todas as etapas, porque ele entende que o advogado compreende do negócio dele. É meio clichê, né? Porque muita gente fala isso, eu tenho que compreender, você tem que entender o negócio do cliente, mas a verdade é que você tem que entender os momentos, né? A linha do tempo que leva desde a situação zero, da formação, às vezes, da empresa, né? Puxa, falei de uma indústria, quais são os documentos necessários? Você entende de todas as etapas, até que venha um processo, por exemplo, trabalhista ou de acidente de trabalho, certo? Toda essa esfera aqui possibilita que você se torne mais mentor. É mais ou menos como, fazendo uma analogia aqui, aquele amigo, aquela pessoa próxima, né, geralmente da família, que acaba pedindo sempre uma recomendação, uma indicação para o advogado. Na mesma linha tem que ser o seu cliente, você tem que ser aquela referência dele para que você consiga realmente mostrar valor, né? Em qualquer situação, dentro da empresa dele, ele tem você como mentor. Puxa, eu tenho uma dúvida aqui sobre isso, mas acho que esse cara ele sempre tem a cabeça boa, sempre está muito antenado, conhece o meu negócio, ele vai saber me orientar. Como é que você trabalha isso? Aí vem um ponto legal. Bom, se você tem um blog, se você tem uma rede social, faça o seguinte, faça um exercício. Separe o seu segmento, que é importante, né? Ter um nicho, ter um foco para você construir isso. E separe dentro de uma linha do tempo dúvidas que eventualmente esse cliente teria desde a concepção da empresa até o momento, quem sabe, de encerramento dela. Ou vamos pegar aqui de uma recuperação judicial, de algo nesse sentido, de uma falência. Pense em toda essa jornada e se pergunte quanto eu sei sobre isso e o quanto você pode criar uma linha do tempo abordando cada aspecto jurídico, tá? Que está envolvido em toda esta jornada do cliente, todo esse momento que ele tem de empresa. Por que isso é importante? E aí você vai divulgar de maneira gratuita nos seus canais e vai fazer a distribuição disso. Porque quando o cliente acessa e percebe que, por acaso, a partir de um assunto, ele acessa lá o seu canal, seja o seu blog, seja a sua rede social, você já abordou outras dúvidas que ele teve, por uma questão meio óbvia, ele entende que você é uma autoridade, que você domina aquele assunto, que você não está falando de maneira genérica sobre vários assuntos, você está falando sobre negócios relacionados ao histórico dele de problemas. É como se você estivesse dizendo, olha, eu sei de outras dúvidas que você já teve um dia, eu sei de outros problemas que você tem dentro do seu negócio e eu consigo dar uma chancela, praticamente me chancelar como autoridade, porque eu entendo as dores do seu negócio. Então você produz pensando na linha do tempo dele e isso mostra a sua autoridade. Então isso leva um pouco mais de tempo, mas é uma forma muito bacana, né, de você mostrar o seu posicionamento e o seu conhecimento na área dele. Faz sentido para você? Espero que sim, são duas estratégias relativamente simples e que sempre estão baseadas na produção de conteúdo. É muito importante frisar isso. Vou te fazer uma pergunta e gostaria que você me respondesse. Essas duas estratégias, você acha que alguma delas é aplicável no seu momento, né, como advogado, no seu momento como escritório? Tem tempo para fazer isso? Alguma delas faria sentido na sua área de atuação? Espero que sim, me deixa a resposta aqui que eu vou ficar feliz em saber. Quem sabe eu gravo um vídeo contando um pouquinho sobre outras estratégias exclusivas para o seu segmento. Certo? Um abraço e a gente se vê nos próximos episódios. Até lá!